Antes de mostrar a funcionalidade de extração de relatórios do CISA, é importante reiterar que a extração de relatórios pode ser realizada tanto por técnicos sociais quanto por gerentes de serviços de acolhimento, por todos os operadores de consulta do CISA, tanto de serviços da rede direta, NPJ, CEAs e dentre outros. Para extrair os relatórios, basta acessar a aba Relatórios e nós vamos começar primeiramente com o relatório de cidadãos vinculados. Aqui nesse vídeo nós vamos mostrar todos os relatórios a que todos os operadores do CISA possuem acesso e posteriormente faremos um vídeo específico para os operadores da rede direta, NPJ e proteção especial que possuem acesso especificamente ao relatório de demanda reprimida, ao qual os outros operadores de serviços de acolhimento, por exemplo, não possuem. Então, nesse vídeo vão constar todos os relatórios que todos os operadores acessam. O primeiro deles que nós vamos tratar é o de cidadãos vinculados, que se localiza na coluna à esquerda da tela. O relatório de cidadãos vinculados, primeiramente você tem que inserir uma data de início e uma data final. Nós vamos deixar assim como está no dia de hoje, 25/3, para a gente ver as informações atuais do serviço que nós vamos selecionar. Se você é um operador que tem acesso de consulta, você consegue fazer como eu fiz e selecionar o serviço que você quer averiguar as informações. Caso você seja um serviço de acolhimento, essa parte do serviço já vai aparecer preenchida, porque por uma questão de sigilo e segurança, você só consegue acessar as informações do seu próprio serviço, no caso de operadores de serviço de acolhimento. No caso dos acessos de consulta e da proteção especial, do gabinete, é possível selecionar qual serviço você quer ver as informações. Nós vamos usar aqui um serviço fictício, CA Estação Bem-Estar. O relatório pode ser ordenado tanto pelo nome do cidadão, quanto por dias de permanência dos cidadãos no serviço. E por gênero, ambos os gêneros ou apenas os acolhidos feminino ou masculino. E clique em consultar. O relatório, portanto, se abre numa outra página, em que eu posso ampliar, e aqui vem o nome do serviço, a tipologia ao qual ele está incluído no CISA, a data de referência, então são os dados de hoje, né, de 25/3 de 2024 a 25/3 de 2024, e aqui as informações do horário e do dia em que esse relatório foi extraído. Esse relatório de cidadãos vinculados é interessante para os serviços de acolhimento, para eles terem conhecimento dos códigos de todos os cidadãos que estão vinculados com eles. Então, para fazer a atualização de cadastro, lançar participação nas atividades, lançar o PIA, colocar qualquer informação que seja preciso primeiramente consultar o cidadão, vocês podem já puxar esse relatório de cidadãos vinculados, que vem todos os códigos dos cidadãos que estão vinculados com vocês, o que facilita a procura do cadastro desse cidadão. Ao lado vem o nome do cidadão, nome social, data de nascimento, o gênero, a data da vinculação, a data de desligamento, caso haja, né? Como é um serviço fictício, não houve desligamento desses cidadãos fictícios. E os dias de permanência da pessoa no serviço. Relatórios que sejam maiores como esse possuem mais de uma página, em que eu posso mexer através dessas setinhas que se localizam no canto superior esquerdo da tela. Esse relatório, por exemplo, tem 3 páginas. E ao final tem um total de vinculações, foram 101 vinculações, há 101 pessoas vinculadas atualmente no CA Estação Bem-Estar, e aqui aparece o número de cidadãos vinculados, né, logo abaixo. Vocês podem extrair esse relatório para a necessidade de vocês através do formato, através dessa caixinha que fica aqui em cima, no canto superior da tela, Export, no formato de Excel, PDF ou Word, dependendo da necessidade do operador que está extraindo esse relatório. O próximo relatório que nós vamos analisar é o relatório de ausências, que se localiza na primeira coluna, também à esquerda, no canto inferior esquerdo. Então, para acessar o relatório de ausências, eu clico na aba Relatórios, clico em Ausências, clico em ausências e seleciono qual é o serviço no caso como eu falei, dos acessos de consulta e do nosso acesso do observatório.
os serviços de acolhimento, vai aparecer já essa informação preenchida. É a mesma lógica do outro. Primeiro coloco uma data de início para extrair esse relatório e uma data fim. E aqui eu consigo analisar os cidadãos que estavam ausentes no meu serviço, a data em que eles estavam ausentes e o motivo de ausência que foi registrado. No caso, novamente, nós vamos ver aqui um serviço fictício. Nenhuma dessas informações que estão aqui é verdadeira. Esse tipo de relatório eu posso puxar nominalmente, caso eu queira ver, né, a situação de algum cidadão específico, estudar por que tal cidadão esteve ausente no serviço em tal data e por qual motivo, ou quantitativo, se eu quiser ter uma visão mais geral do serviço. Se eu selecionar o relatório nominal, eu posso ordenar ele pelo nome dos cidadãos que foram colocados como ausentes ou pela data em que a ausência ocorreu. É importante reiterar que a ausência é registrada aqui no campo da movimentação diária. Inseridas as informações do relatório que eu quero extrair, eu clico em consultar e novamente se abre uma nova tela em que eu posso consultar as informações. Aqui fica o nome do serviço, a tipologia a qual ele está incluído, a data de referência, nós pegamos que é as informações de novembro de 2023, desse serviço fictício, e aqui a data e o horário em que o relatório foi extraído. Nesse relatório que é nominal, aqui eu tenho o código do cidadão, que foi marcado como ausente, o nome dele, o nome social, no caso de pessoas trans, e o motivo da ausência. Como é um serviço fictício, não há operadores que o ficam alimentando. Por isso, essas ausências elas estão com um motivo automático que é lançado quando os operadores não justificam a ausência do cidadão. Tá? Então, a mensagem automática que aparece é a ausência automática por horário limite ter sido atingido. Nós já dissemos isso antes, mas o lançamento do motivo de ausência na movimentação diária não é obrigatório. Quando o operador não lança, fica registrada essa mensagem automática, mas justamente por ser possível extrair esse tipo de relatório para fazer a gestão interna do serviço, nós recomendamos que se registre os motivos de ausência, justamente porque eles ficam gravados aqui, caso o serviço queira fazer um estudo sobre as ausências no serviço. E aqui a data em que a ausência foi registrada, certo? Conforme eu disse, há relatórios que são grandes e possuem mais de uma página, através da qual eu posso navegar através desse ícone de seta no canto superior esquerdo. Esse relatório tem 8 páginas, então nós vamos pular para a última página. E aqui há um total de motivos de ausência. Então, se o seu serviço registra os motivos de ausência dos cidadãos, vai ter aqui os diversos motivos totalizados, né, quantificados. No caso, foram 255 ausências no mês de novembro nesse serviço fictício por esse motivo automático. Ausência automática por horário limite ter sido atingido. Esse relatório também pode ser exportado através desse ícone superior, através do formato de Excel, PDF ou Word, dependendo das necessidades de quem o está consultando. O próximo relatório que nós vamos ver é o de motivos de saída, que se encontra também na aba Relatórios, motivos de saída na coluna no centro. Você pode clicar no motivo de saída novamente. O acesso dos serviços de acolhimento não permite que se modifique o serviço. Então você só consegue ver os motivos de saída dos cidadãos que foram desvinculados do seu próprio serviço. E aqui nós vamos podemos selecionar a data de início e a data fim desse relatório para eu pegar um período inteiro. O relatório também pode ser nominal ou quantitativo, dependendo do interesse dele, e se ele for nominal, ele pode ser ordenado pelo nome dos cidadãos desvinculados ou pela data em que o desligamento ocorreu. E clicar em consultar. Amplia a página que se abre e aqui nós temos os motivos de saída dos cidadãos que foram desvinculados do serviço. Aqui aparece a tipologia a qual ele está incluído, a data de referência, então são os dados de março de 2024, e aqui a data e a hora em que o relatório foi extraído. Novamente aqui eu tenho os códigos dos cidadãos que foram desvinculados, o nome deles, a data da vinculação e a data do desligamento, os dias de permanência desses cidadãos no serviço e o motivo de saída que foi registrado. É importante frisar uma informação interessante sobre os motivos de saída. O único motivo de saída que significa restrição no serviço é a infração ao regulamento interno.
Portanto, se o seu serviço faz parte do fluxo de encaminhamento da central de vagas operacionalizado pela Coordenadoria de Pronto Atendimento Social e há uma solicitação de vaga para o seu serviço, vamos supor, da Larissa Manoela, o operador da central de vagas, que vai realizar o encaminhamento, né, para o serviço, quando chega a solicitação, ele analisa a partir do código desse cidadão que está solicitando vaga, se ele tem esse motivo de saída do seu serviço. Se essa saída ocorreu há alguns poucos meses, o operador da central de vagas sabe que não é para fazer um reencaminhamento dessa cidadã para o seu serviço. Se esse motivo de saída foi incluído há alguns anos atrás, é comum que a central de vagas entre em contato com o serviço para saber se a restrição ainda permanece. Tá? Mas é só uma curiosidade interessante que dá para ver nesse relatório, e os operadores da central de vaga acessam relatórios que são parecidos em que constam essa informação para que não seja realizado um encaminhamento para o serviço onde o cidadão está incluído, está restrito. Esse relatório também pode ser exportado através de Excel, PDF ou Word, dependendo da necessidade, e aqui é uma totalização dos motivos de saída. Então foram 4 saídas registradas nesse serviço fictício, 1 por encaminhamento para a República, provavelmente uma República jovem, já que nós estamos num cycle, outro por excesso de falta, outra saída por infração ao regulamento interno e uma saída qualificada por retorno à convivência familiar nuclear. Outro relatório que nós vamos mostrar é o relatório de histórico do cidadão no CISA. Então, para acessá-lo, basta entrar na aba Relatórios, Histórico do Cidadão, na coluna do meio, abaixo dos motivos de saída. Basta clicar nele e aí você vai poder procurar o cidadão que você deseja analisar o histórico. Se você faz parte de um serviço de acolhimento ou faz parte da rede direta e está buscando um cidadão específico que você já possui o código do CISA dele, nós recomendamos que se faça a consulta do histórico dele a partir do código. Se não, a partir do CPF, como nós já dissemos, o CPF do cidadão pode ser incluído em algum cadastro dele, o que garante que eu chegue no cadastro exatamente do cidadão que eu estou procurando e não de um cidadão que tenha nome parecido, e chego provavelmente no cadastro que possui mais informações sobre esse cidadão inseridas, ou seja, apresenta também um histórico mais robusto de passagem no serviço. Se você não tem o CPF, não tem o código também, nós recomendamos a consulta do cadastro desse cidadão para chegar no histórico a partir do nome do cidadão, nome da mãe e data de nascimento. Então vamos supor que nós queremos procurar a Vênus Castanho dos Santos e me foi informado que o nome da mãe dela é Ana Lúcia dos Santos e a data de nascimento é 24/6/1925. Nós só estamos dando um exemplo aqui. Colocou essas 3 informações, clicar em consultar. Pode aparecer que não existe nenhum cidadão de acordo com os parâmetros escolhidos. Basta clicar no OK, e aí o que nós recomendamos nesse caso? Que não se desista de primeira, então que o cidadão não possui histórico no sistema, não possui um cadastro no CISA. Pode ser que o operador, na hora em que ele cadastrou a Vênus, ele não tenha registrado esses conectivos. Então, nós sempre recomendamos que, ao invés de colocar o nome completo da pessoa, colocou, não encontrou o cadastro dela relacionado ao histórico dela no CISA, retire então os conectivos de, da, do, porque o operador, ao invés de ter cadastrado Vênus Castanho dos Santos, pode ter registrado Vênus Castanho Santos, para facilitar, porque é mais prático. Ou mesmo cortar o sobrenome da pessoa, porque o operador, por uma questão de pressa ou de praticidade, ao invés de ter registrado Vênus Castanho dos Santos, pode ter registrado apenas Vênus Castanho. E pode não ter registrado o sobrenome da mãe, pode ter colocado só o primeiro nome. A data de nascimento é interessante, se você não encontrou de primeira, você retirar também, porque um número que o cidadão, que o operador tenha colocado incorretamente, pode fazer com que você não ache o cadastro dessa pessoa. Tá? Aí você clicou em consultar e pode vir, por exemplo, esses cadastros que estão aqui abaixo. Nós vamos utilizar um cadastro específico, fictício, que nós já temos o código em mãos. Então, se você já tiver o código em mãos, você pode incluir aqui como eu estou fazendo e simplesmente clicar em consultar.
que nós chegamos até o cidadão que nós queremos encontrar, que no caso é o Alisson Rodrigues Almeida. Basta clicar no código dele que o relatório do histórico desse cidadão aparecerá. Esse relatório é muito interessante porque ele mostra a vida da pessoa dentro do CISA. Tá? Se esse cidadão estiver atualmente vinculado em algum serviço, vai aparecer essa informação aqui logo de cara, tá? Abaixo do nome completo e do código desse cidadão. E se ele estiver atualmente cadastrado em demanda reprimida para algum tipo de serviço, também vai aparecer essa informação. Isso é mais comum para as instituições de longa permanência, né, para as ILPIs, CAE idosos e CAE mulheres, né, o cadastro em demanda reprimida da pessoa. Encaminhamentos pelos quais esse cidadão tenha passado na central de vagas também fica registrado aqui. Então, no caso desse cidadão fictício, o Núcleo de Convivência Pop Rua Casa Franciscana fez uma solicitação. Então, aqui a gente tem a origem da procura, que é o órgão, né, o Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua. O órgão solicitante, então, especificamente, o Núcleo de Convivência Casa Franciscana. Quando esse encaminhamento foi cadastrado na central de vagas, foi 31/8/2023, o status desse encaminhamento foi concluído, então a pessoa foi acolhida. O motivo de procura foi óbito dos pais ou responsáveis. O tipo de serviço, foi feita uma solicitação para o Alisson ser acolhido num centro de acolhida 24 horas. O nome do serviço fictício para o qual ele foi encaminhado foi CA, teste fase 5. A data da vinculação deve estar registrada aqui, tá? Se o encaminhamento da central de vagas for concluído. A data de decurso do prazo é quando um serviço de acolhimento da central de vagas acaba perdendo o prazo para vincular o cidadão no serviço, seja porque o operador esqueceu de realizar essa vinculação através da movimentação diária, seja porque faltou internet, ou mesmo porque o Alisson acabou desistindo da vaga e não chegou ao serviço. Se a solicitação de vaga for cancelada pela via do formulário social, fica aqui a data do cancelamento. Então, se o Alisson, por exemplo, é abordado pelo núcleo de convivência e o operador do núcleo descobre que, na realidade, ele não deseja mais aquela vaga, ele desistiu por qualquer motivo que seja, ele pode cancelar a solicitação no formulário eletrônico de solicitação de vagas e fica aqui a data de cancelamento e o motivo de cancelamento também. Aqui o cidadão tem a data do primeiro acolhimento que ele passou registrado também. No caso, como é um cidadão fictício e passou por serviços fictícios, não tem muitos registros, né? E aqui os serviços pelos quais ele já passou. Aqui ficaria a lista dos serviços em que ele já esteve vinculado, apareceria o nome dele, a data em que ele foi acolhido, a data em que ele foi desligado, dias de permanência e os motivos de saída. É através desse relatório aqui que CEPAS consegue checar que os atendentes da central de vagas, né, que é operacionalizada pela Coordenadoria de Pronto Atendimento Social, é através dos motivos de saída que constam nesse relatório que esses operadores conseguem checar se o cidadão está restrito por motivo de saída, infração ao regulamento interno de determinado serviço, e aí ele já sabe que não deve encaminhar esse cidadão para esse serviço. Caso o cidadão já tenha pernoitado em algum serviço da rede que ofereça pernoite, que seriam os CAs 24 horas, CAs 16 horas, ou os serviços emergenciais que abrem no âmbito da operação baixas temperaturas, também fica registrado aqui o serviço em que o cidadão pernoitou, a tipologia dele e a data em que o pernoite foi realizado. Se esse cidadão foi lançado como participante em atividades registradas no CISA de serviços de acolhimento, e nós temos um vídeo que fala sobre isso, também fica registrado aqui a atividade em que ele participou, o horário e o dia em que essa atividade ocorreu e a participação dele. Também fica registrada as participações que ele teve em serviços de convivência que registraram suas atividades no CISA. Nós também temos um vídeo específico para o lançamento de participação de cidadãos dos serviços de convivência do CISA. Se o cidadão esteve registrado numa demanda reprimida, mas já saiu, fica registrado aqui também em que tipologia ele foi registrado em demanda reprimida, o motivo de saída dele da demanda reprimida, se foi porque ele foi encaminhado para o serviço,
que ele estava aguardando vaga, ou por desistência, ou até mesmo por óbito, e a data em que houve essa retirada da demanda reprimida. Por fim, como o mesmo código que o cidadão utiliza no CISA, né, que o cidadão possui no CISA, é o mesmo código que ele possui no CCR, que é o Sistema do Centro de Referência, utilizados por CRAS, CREAS e Centro-POP, qualquer atendimento pelo qual esse cidadão tenha passado e que a rede direta, CRAS, CREAS e Centro-POP, tenha registrado nesse outro sistema, no CCR, também fica registrado aqui no CISA, né, essa integração com esse outro sistema de atendimentos pelos quais ele passou. Então aqui fica a supervisão, né, da unidade da rede direta pela qual ele passou, o centro de referência, então no caso o Alisson foi atendido 2 vezes na SAS Aricanduva, pelo CREAS Aricanduva, aqui fica registrada a data de pré-atendimento, tá? Uma data foi em 2020 e outra em 2023, e a data do atendimento efetivamente que foi realizado com o cidadão. Esse relatório também pode ser exportado através do formato de Excel, PDF ou Word, através desse ícone no canto superior da tela, dependendo do interesse de quem o está averiguando. Por fim, nós vamos mostrar o relatório de atividades, que também pode ser extraído no CISA. Então, se o serviço de acolhimento ou de convivência faz o registro das atividades ofertadas pelo serviço através da aba de atividades e lança a participação dos cidadãos ou que estão sendo acolhidos ou atendidos no serviço através dessa aba de atividades, também no CISA, é possível extrair esse relatório clicando na aba Relatórios, Atividades. Primeiramente, nós vamos puxar o relatório de resumo, que é o relatório de resumo das atividades lançadas por um serviço num determinado período. Então, basta clicar em resumo e se abre a página para relatório de resumo de atividades. O tipo de lançamento de atividade, como eu disse já em relação aos outros relatórios, há 2 módulos do CISA, de acolhimento para o serviço de acolhimento e de convivência para o serviço de convivência. Núcleo de Convivência Pop Rua, CDCM, CDI ou CC Inter, que utilizem o CISA. Tá? Mas, para os operadores dos serviços de acolhimento e de convivência, isso já vai aparecer preenchido. Tá? Só no caso da rede direta, gabinete, proteção especial e outros acessos de consulta, que é possível eu escolher qual serviço e qual tipo de lançamento de atividades eu quero analisar. Aqui nós vamos analisar um serviço fictício, que é o Núcleo de Convivência Casa Restaura, e aí nós também colocamos uma data início e uma data fim para as atividades que foram registradas durante todo esse período. No caso, nós vamos ver as atividades que foram cadastradas por esse núcleo de convivência no mês de fevereiro. Aqui eu posso selecionar a dimensão das atividades que esse serviço registrou que eu quero puxar. Então, o serviço pode registrar atividades na dimensão cidadão, família e território. E eu posso escolher qual dimensão registrada eu quero puxar. E se eu quero analisar todas as atividades que ele registrou no período, basta eu ticar, né, todas as dimensões que ele pode ter registrado aqui na aba de atividades. Eu posso ordenar esse relatório pela dimensão das atividades, né? Então cidadão, família, território, ou pela data em que a atividade ocorreu nesse período selecionado e clico em consultar. Eu amplio a tela e aqui eu tenho um relatório de resumo com o nome do meu serviço ao qual eu estou vinculado ou que eu estou consultando as informações, a tipologia a qual ele está pertencendo, a data de referência, então os dados se referem ao mês de fevereiro de 2024, e quando esse relatório foi extraído, a data e o horário. Aqui a dimensão das atividades que foram cadastradas, a descrição das atividades, que seria o tipo de atividade que nós já tratamos em outro vídeo, a descrição do tema, que seria o tipo do tema, né, atrelado ao tipo de atividade que eu estou lançando, a data em que essa atividade ocorreu, estava programada, né, para ocorrer, o horário que foi cadastrado, se foi lançado participação ou não. Tá? No caso, foi lançada uma participação em cada uma dessas atividades que foram registradas em datas diferentes. E por fim, a gente tem um total aqui embaixo. Então, o total de atividades cadastradas no período foram 3 atividades, com 3 participações, mas foi o mesmo cidadão, né, como um serviço fictício, foi o mesmo cidadão que foi lançado como participante dessas 3 atividades. Essa parte de famílias participantes e de instituições, que consta tanto aqui nesse total quanto aqui, vocês devem ignorar.
Esse relatório também pode ser extraído através do formato de Excel, PDF ou Word. O outro relatório relacionado às atividades que nós podemos analisar é o relatório de participantes. Então, que cidadãos foram lançados como participantes das atividades? Quando eu clico, novamente, eu posso escolher porque nós temos o acesso do observatório, mas para os operadores dos serviços de convivência e de acolhimento, aqui já vai aparecer selecionado, eu coloco a data de referência, então quando ocorreu a atividade que eu quero ver quem participou, né? A lista dos participantes. Coloco a data de referência, aqui nós vamos selecionar o serviço e a dimensão que foi registrada. Aqui eu seleciono a atividade que eu estou buscando ver quais foram os cidadãos que participaram, o tema e o horário. Todas essas informações, data, dimensão da atividade, tipo de tema e horário, foram preenchidos previamente aqui na grade de atividades, bem como o lançamento das participações já ocorreu também. Eu posso ordenar esse relatório pelo nome do cidadão ou pela idade deles e posso procurar do gênero masculino, feminino ou ambos, dependendo do meu interesse. E clico em consultar. Eu abro uma nova página em que vamos ter os relatórios dos participantes. Então eu tenho o núcleo de convivência Restaura-me, que é o nome do serviço, a tipologia, a data de referência, então eu quero ver os participantes da atividade que ocorreu em 3/2/2024 e quando esse relatório foi extraído, no dia 25 às 5h37. Aqui as informações da atividade que foram registradas lá na aba de atividades. E por fim, as informações dos cidadãos que participaram. Como é um serviço fictício, eu tenho apenas um cidadão, então aqui tem o código dela, o nome social no caso de pessoas trans que estejam acolhidas ou sejam atendidas pelo serviço de convivência, a data de nascimento, a idade e o gênero. E aqui eu tenho um total de cidadãos participantes dessa atividade, né? No caso do serviço ter lançado mais de um, é mais interessante você ver essa informação totalizada. Esse relatório também pode ser exportado por Excel, PDF ou Word, clicando nesse ícone aqui acima.